Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica, e o tema desta semana é memória. É possível treinar? Convidando todos, como eu sempre faço, a participarem desse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios, mensagens, sugestões de tema. Isso pode ser feito através do WhatsApp código 22992221003 ou por mensagem de e-mail para podcast@sustenta-vida.com. E repetindo, como sempre faço, o endereço do meu site, que é www.adrianofreitas.com, que nele vocês vão poder ter acesso a informações profissionais minhas sobre projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestra e agora também referências bibliográficas sobre esse podcast. Se você quer ter informações, dicas de livros que você pode ler para se aprofundar mais nesses assuntos, basta acessar lá que vocês vão ter essas informações. E se quiserem ir direto a essas referências, basta acessar podcast.adrianofreitas.com, que vai ter o link de todas as plataformas onde ele está disponível e embaixo um link para essas referências bibliográficas. Então não deixe de acessar e se informar sempre. E o tema dessa semana, que é a memória, podemos treiná-la, ele foi feito justamente porque é muito comum se ver na internet, em outros meios, exercício para memória, tal coisa para treinar a memória, tal coisa para ter uma memória melhor. Gente, vamos lá. Vamos destrinchar um pouquinho esse tema, tirar alguns mitos para que a gente possa entender bem e saber até que ponto podemos ou não ser enganados com esse tipo de promessa. Bom, as nossas memórias, elas são muito dependentes de estruturas neurológicas, estruturas neuroquímicas, de neurônios, de neurotransmissores, de estímulos, e elas são consolidadas, né? Quando eu falo de memória aqui, eu estou falando das memórias de longo prazo, porque nós temos aquelas memórias operacionais que a gente usa no nosso dia a dia, mas que daqui a pouquinho estão apagadas, se perdem. Eu estou falando daquela memória que realmente passa dias, meses e você consegue lembrar das informações, que são as memórias de longa duração. Essas memórias, elas são consolidadas, elas são fixadas a partir do sono, no momento do sono. Eu já falei sobre isso também. E agora que a gente tem muitos episódios, é comum eu ter que citar coisas que eu já falei. Então, quem quiser mais detalhes é só voltar lá atrás e ver os episódios sobre o sono, sobre memória, que vai ter mais detalhes. Mas o fato é que a gente passa o dia recebendo estímulos, tendo aprendizados, aprendendo novas coisas, tendo conhecimentos, observando coisas, e ao dormir, todos esses estímulos, todos esses novos conhecimentos, eles são consolidados ou não nas memórias de longo prazo. Então, ao dormir, o nosso cérebro faz uma triagem aí e algumas coisas passam a estar presentes na nossa memória de longo prazo. A gente vai lembrar por um bom tempo disso. E outras não, vão se perder, vão permanecer nas memórias de curto prazo, vão esmaecendo até sumirem. Aí eu vejo muita gente falando, porque tem que treinar a memória, tem que treinar para ter melhor memória, mais memória capaz de armazenar mais coisas. Será que isso é possível? Bom, eu diria que sim e não. Por que sim e não? Porque eu vejo esse tipo de treino, esse tipo de exercício sendo vendido como uma coisa mágica e poderosa. Se você exercitar muito disso, você vai ter uma memória de elefante. E não é assim. Não é assim que funciona. Justamente porque vários outros fatores neuroquímicos, biológicos, que promovem essa memória, que definem essa capacidade de armazenamento, né, de retenção das informações e de consolidação até. Então não adianta eu fazer exercícios, por exemplo, para melhorar a memória, os ditos exercícios de melhora de memória, e estar tomando um remédio para dormir.
Porque o remédio para dormir, ele por si só já bagunça as fases do sono ali que promovem a consolidação de memória. Então ele já é prejudicial para a memória, aquele remédio tarja preta para dormir, né, os chamados benzodiazepínicos, que eu também já falei deles aqui. Então não adianta você fazer exercício e ter um sono ruim. Tá? Lembrando que ter um bom sono não é dormir muito. Você pode ter pessoas que dormem 4, 5 horas por dia, estão ótimas, não tem problema algum, não precisa de tratamento, não são insones e maravilha. Tem grupos que são pequenos dormidores. Também já falei sobre isso aqui nesse podcast. Percebem o que eu estou querendo dizer? Não adianta você ter um treinamento, ter um exercício, se os elementos que propriamente promovem a consolidação de memória estão falhos. Você tem elementos jogando contra. Você não vai conseguir melhorar essa memória. Ou se conseguir, você vai conseguir melhorar um pouquinho, mas não aquilo que poderia melhorar se você tivesse melhores condições. Então, por isso que eu digo que sim e que não. Tirando as coisas químicas, biológicas, neurológicas, que promovem a nossa retenção de memórias, o que depende de treino, da nossa vontade ou de hábitos, eu diria que não é a maioria das coisas, não é a maior parte. Se a gente pegar assim e colocar em percentuais, não é o maior percentual determinante para uma boa memória. Lógico, é sempre bom, sempre ajuda, mas não é mágico como dizem. Por isso é que eu deixo isso bem claro aqui. Aí você me pergunta, ok, mas que tipo de treino? E aí é importante a gente também ter essa consciência de como a memória funciona para a gente entender até que ponto os treinos são válidos, né? Você fazer alguma atividade, algum exercício vai realmente ajudar na retenção. Eu até costumo replicar uma fala da neurocientista Suzana Herculano, que eu vi numa entrevista, Suzana Herculano-Ruzel, onde ela fala assim, me perguntaram se uma pessoa jogar muito xadrez, se ela vai ser mais inteligente, o que vai acontecer se ela jogar muito xadrez? A minha resposta é que ela vai ser uma boa jogadora de xadrez, né? Porque existe aquele mito, a pessoa aprender a jogar xadrez, ela vai ser mais inteligente, vai ser mais isso. Não necessariamente. Ela vai aprender a jogar bem xadrez. Da mesma forma, a pessoa montar quebra-cabeças com muita frequência, ela vai ser boa em montar quebra-cabeça, né? Agora, obviamente que toda atividade humana, ela gera desdobramentos, ela gera reações indiretas. Então, ao jogar muito xadrez, não significa que você vai ter uma memória excepcional, vai ter uma inteligência excepcional. O foco ali, o principal é que você vai jogar xadrez muito bem. Quanto mais você jogar, mais hábil você for, melhor jogador de xadrez você vai ser. Agora, indiretamente, o jogo do xadrez nos dá uma visão de conjunto, uma visão estratégica, uma visão lógica, uma necessidade de prever jogadas, né, de prever consequências do que a gente faz. E isso tudo acaba estimulando áreas diversas do cérebro, obviamente, né? Então não vou dizer também que jogar xadrez só vai fazer a pessoa jogar bem e mais nada. Não, vai indiretamente estimular. Mas o que eu quero dizer com isso é que não é uma estimulação direta. Eu não tenho um exercício que vai chegar e vai falar sua memória vai passar de X para 2X. Não tem, né? A gente tem atividades que vão nos ajudar nessa tarefa de consolidação de memórias. E para a gente entender que tarefas são essas, imagine o seguinte, a nossa memória, ela é basicamente, né, assim, por via de regra, em sua maioria, a chamada memória associativa. É uma memória que tem uma característica associativa. Isso significa que ela assimila as coisas associando uma à outra. Seria algo do tipo, eu penso na festa de aniversário,
Aí ao pensar na festa de aniversário do meu filho, eu penso no bolo, ao pensar no bolo eu penso na comida, ao pensar na comida eu penso na encomenda que eu fiz, aí eu penso no que eu tenho que pagar, o restaurante, aí eu penso no cartão de crédito que a fatura vence amanhã. Percebe? Eu vou associando ideias para chegar em determinada memória. E por mais que a gente não perceba isso no nosso dia a dia, algumas vezes a gente até percebe. A gente vê uma coisa e lembra de outra, né? Isso quantas pessoas já não passaram por isso? Poxa, eu olhei isso e lembrei daquilo. Isso realmente é porque o cérebro associou uma coisa com outra, foi associando e chegou naquele caminho que você precisava lembrar. Só que isso é feito em frações de segundo. Então dá a sensação de que você olhou uma coisa e lembrou de outra, quando na verdade o cérebro fez todo um caminho associativo até chegar na segunda ideia, tá? E muitas vezes até de uma ideia para ela mesma. Ele faz todo um caminho associando ideias para que ele possa memorizar melhor. E aí entra os exercícios, né? Todo exercício que promove associações de ideias são aqueles que vão tender a te dar essa maior habilidade e com isso organizar melhor os seus pensamentos para que sejam assimilados. Então, se você tem aquelas atividades onde você tem que descobrir o criminoso, você tem que descobrir tal coisa, quem mora na casa tal, com base em pistas, você tem que ter um raciocínio lógico muito desenvolvido e você também precisa ir encadeando fatos, associando fatos. Este tipo de exercício é um ótimo estimulante, porque ele vai fazer com que, sem esforço, eu já consiga meio que entregar informações associadas para o cérebro, e isso é a forma que ele trabalha, né? A forma de pensamento do cérebro é associativa. Então, tudo que eu associar, melhor para memorizar. Tá? Então não adianta ficar nessa de querer decorar mais coisa, menos coisa. Isso não necessariamente vai ser o exercício que vai ter a eficácia esperada. Exercícios associativos são os melhores, eu diria. E, obviamente, como eu falei, nenhum com efeito muito mágico. Eu aconselharia exercícios associativos, mas também um cuidado com a estrutura do sono, com a estrutura emocional, com as estruturas que sabe, perpassam ali a consolidação de memórias. E aí eu não vou me repetir aqui, que vai ficar longo e o episódio vai acabar sendo repetitivo, mas basta ir lá nos episódios anteriores, lá no iniciozinho do podcast, onde eu falo sobre memórias, onde eu falo sobre sono, que vocês vão ver os detalhes sobre o que é necessário para uma boa consolidação de memórias. Então, eu diria que dos exercícios que a gente pode fazer, aqueles que são associativos são os melhores possíveis. As dicas na hora de assimilar um conteúdo, eu tenho que estudar, eu tenho que ir numa aula e eu tenho que lembrar daquilo que está na aula. Se você conseguir pegar o que você está aprendendo e associar com coisas que você já conhece, maravilha, porque se você tem um conhecimento que já foi consolidado na sua memória e você pega algo novo e consegue associar com esse que já está lá dentro, a tendência do cérebro é puxar esse novo conhecimento para junto do outro que já está consolidado. E as suas chances de memorização, de reter aquela informação são muito maiores. Então, resumindo aqui tudo, para quem quer ter uma memória melhor, eu aconselho, se for fazer exercícios, os exercícios associativos, primariamente. As dicas para quando precisar memorizar algo é buscar associar o máximo de coisas possíveis, novas, com as que você já conhece, e cuidar, aí sim, não mais um exercício em termos mentais, em termos de exercitar, fazer uma atividade, mas em cuidar da sua estrutura, tanto estrutura emocional quanto de sono, quanto de preparação para o sono. E aí basta ver os episódios anteriores que vocês vão saber exatamente o que é necessário. Perfeito? Agora, não se deixe enganar por fórmulas mágicas. Não existe remedinho mágico, não existe fórmula mágica. Você faz esse exercício aqui 30 dias, sua memória vai ser um absurdo.
Não é bem assim. Se fosse fácil, todos já teriam uma ótima memória, né? Porque sendo uma coisa fácil, todo mundo ia querer fazer e ia ter resultado. Se não é tão simples assim, se você não vê tantas pessoas assim com essa eficiência, é porque a coisa não é tão simples quanto se prega, não. Fiquem atentos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre memórias. Tem como treinar? Para sugerir algum tema, enviar crítica, elogio, dica, troca de informações, você pode escrever para o e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 992221003. Eu aguardo sua mensagem. E semana que vem te aguardo aqui nesse mesmo canal para mais um episódio. Até lá!